Olá, senhores, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e eu recebi um relato aqui no meu e-mail. O nome da pessoa ela pediu para não se identificar, então ela vai ser chamada de Pitbull, tá? O Pitbull pediu para me ler esse relato aqui no canal. Lembrando que o canal aqui não é para influenciar ninguém, não é para disseminar ódio, não é para ficar fazendo guerra, mas sim para alertar os homens. Então, se você é homem, chega mais, sente aqui e se inscreve no canal. Pode ficar à vontade na seção dos comentários. Deixe seu like para fortalecer o nosso vídeo para que ele consiga chegar em mais homens que precisam de ouvir essa mensagem, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Pitbull, tenho 25 anos, cara novo, hein, cara? Né? Novo. E nunca imaginei que a pior decisão da minha vida seria feita acreditando que estava construindo uma família. Conheci a Digníssima em um momento em que eu já não acreditava mais no amor. Ela era mãe solteira de dois filhos pequenos e carregava uma história difícil. Bom, Pitbull, é complicado, porque, assim, já é mãe solteira e ainda carregar uma história difícil quer dizer que ela tinha sérios traumas, sérios problemas mal resolvidos, que isso pode mais tarde respingar em você dentro da relação. Não é legal a gente se relacionar com esse tipo de digníssima, que já tem dois filhos e tá cheia de trauma, toda avacalhada, não é aconselhável não, tá? Não é aconselhável. O relacionamento com o pai das crianças havia terminado por causa das constantes traições dele. Pelo menos era isso que ela me contava. Claro, meu amigo, a digníssima, ela não vai te falar 100% de tudo antes de você não estar envolvido dentro da relação ali. Ela precisa que você fique envolvido emocionalmente para assim ela poder soltar alguns podres, algumas coisas, algumas pérolas, e aí você já vai estar completamente envolvido e vai passar por cima daquela situação, né? Eu enxerguei uma mulher batalhadora. Sim, claro. Elas sempre dizem, né? Elas sempre estão na internet falando: eu não quero um pai para os meus filhos. Não quero um pai para os meus filhos. Mas enfim, eis a questão. Os filhos dela me receberam muito bem. Já é de se tomar cuidado, né? Com um tempo, passei a buscá-los na escola, levá-los ao médico, ajudar nas tarefas e participar da vida deles como se fossem meus próprios filhos. Eis o erro do homem, achando que cuidar dos filhos da digníssima vai fazer com que ela ame ele ainda mais, né? Pelo contrário, ela vai te odiar mais. E ela está com você, na verdade, justamente porque é aquela situação, né? Tá vendo conforto, tá vendo segurança, então ela quer ali né? Ela quer ali alguém que esteja disposto a assumir o BO, né? Essa bagagem todinha aí. Depois de 3 anos de namoro, nos casamos, né? Casou. Com muito trabalho, consegui comprar a nossa casa. Cada parcela era paga com o suor do meu rosto. Eu fazia as horas extras, abria mão de finais de semana e deixava de comprar coisas para mim para garantir que nossa família tivesse conforto. Nunca reclamei, achava que isso era que um homem deveria fazer. O pai das crianças continuava aparecendo de vez em quando, sempre havia uma desculpa. Era aniversário de um dos filhos, era reunião na escola, era algum problema com documentos. Eu confiava completamente na Digníssima. Jamais imaginei que toda aquela aproximação escondia algo muito maior. Com o passar do tempo, comecei a perceber mudanças. Ela passou a esconder o celular, dormia virada para o outro lado da cama, inventava compromissos que antes não existiam. Sempre que eu perguntava alguma coisa, ela dizia que eu estava paranoico. É normal dar digníssimas, tá? Na maioria das vezes, quando você está prestes a descobrir alguma coisinha ali, algum podre, ela simplesmente começa a falar que você está paranoico, você está louco,
que é isso, que é aquilo, né? Não precisa disso, não precisa daquilo, né? Até que um domingo tudo mudou. É claro, né? Nada fica escondido. Uma hora a verdade ela tem que aparecer e uma hora a verdade aparece, né? Ela disse que levaria as crianças ao parque. Olha só para vocês verem, né? Ela disse que levaria as crianças ao parque, mas por que que você não poderia ir junto, sendo que você criava as crianças como se fosse o seu filho, né? Por que que ela não chamou você para ir junto com as crianças ao parque? Horas depois, um conhecido me enviou uma mensagem. Você sabe onde sua esposa está? Aí ele disse, respondi que sim. Ele então mandou uma foto. Na imagem, a digníssima estava abraçada com o ex-marido. Os dois caminhavam de mãos dadas enquanto os filhos sorriam ao lado deles. Parecia uma família feliz. Meu mundo desabou naquele instante. Esperei ela voltar quando entrou em casa. Coloquei meu celular sobre a mesa. Ela olhou a foto, ficou em silêncio, depois começou a chorar. Confessou que havia voltado a se envolver com o pai das crianças, que fazia quase um ano, enquanto eu trabalhava para pagar nossa casa. Ela encontrava o ex escondido. Disse que nunca conseguiu esquecê-lo. Uai, não era ele que botava um belo par de chifres na cabeça da digníssima? Mas como assim? Ela nunca conseguiu esquecer o cara que botava um belo par de chifres nela? E enquanto você trabalhava, deixa eu ver se eu entendi, enquanto você trabalhava igual um louco para conseguir manter a casa em ordem e conseguir manter as contas em dia, ela simplesmente estava dando moral pro cafajeste que metia nela chifre. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Disse que nunca conseguiu esquecê-lo. Naquele momento percebeu que eu nunca fiquei, que nunca fui prioridade dela. Claro que não, a prioridade dela era primeiro os filhos, né? Depois o outro cara. Você estava em terceiro plano ali, né? Normalmente é isso que acontece com os caras que resolvem assumir esse tipo de bagagem, esse tipo de bagaço, né? Aí acaba gerando esse tipo de problema aí. Foi apenas um homem que oferecia estabilidade. Pediu divórcio imediatamente. Foi aí que começou o verdadeiro pesadelo. Ela entrou em desespero, começou a gritar, quebrou objetos dentro de casa. Senhores, é necessário tomar muito cuidado diante dessas situações. Por quê? Porque se a digníssima ligar lá naquele número lá, 181 ou 190, brota do chão, tá? Brota do chão e tu fica lá. Tu fica lá. Tu desce e fica lá. Fica encarcerado, tá? Vamos tomar cuidado com esse tipo de situação porque encarcera o peão. E se a digníssima falar que foi agredida, teve dano psicológico, cara, meu irmão, tu vai tomar uma que você vai ficar sem chão, tá? Aí ela quebrou as coisas dentro de casa, disse que iria se arrepender, disse que eu iria me arrepender por abandoná-la. Oh, logo a digníssima que não conseguiu esquecer o ex e estava se relacionando com o ex há um ano, esperou só você pagar a casa para meter o pé no teu rabo e aí tu vai simplesmente se arrepender? Se arrepender do que, meu amigo? Com medo de aquela situação, com medo de que aquela situação terminasse em uma acusação ainda mais grave, peguei apenas algumas roupas, meus documentos e saí às pressas da casa que eu havia comprado com anos de trabalho. É, realmente, isso acontece muito. A digníssima entra só com um pastel de pelo na relação, às vezes está com dois filhos e ainda assim sai ganhando, né? Que o cara teve que sair às pressas de dentro de casa, com anos e foram anos de trabalho para conseguir comprar casa. Enquanto eu colocava minhas coisas no carro, ela gritava para os vizinhos que eu era um monstro. Nunca me senti tão humilhado. Passei meses morando de favor na casa de um amigo, tentando reorganizar minha vida. Além da separação, enfrentei um longo processo judicial.
Como eu havia criado os filhos dela durante anos e construindo um forte vínculo afetivo, a justiça, a justiça, considerando as circunstâncias específicas do caso, reconheceu a existência de um vínculo socioafetivo e determinou o pagamento da pensão socioafetiva. Naquele momento, parecia que eu havia perdido tudo. Perdi minha esposa, perdi meu casamento, saí da casa que comprei, vi meu patrimônio ser dividido e ainda assumi obrigações que jamais imaginei enfrentar. Hoje não conto essa história para gerar revolta contra mães, contra a Amy Sols, né? Ou contra qualquer digníssima. Conto para lembrar que ninguém deve entrar em um relacionamento apenas pela emoção. Casamento é uma decisão que envolve sentimentos, patrimônio, responsabilidade e consequências jurídicas. Aprendi da pior forma, da pior maneira que confiança vale mais do que qualquer declaração de amor. Hoje estou em paz, reconstruí minha vida, mas a cicatriz daquela traição ainda existe e eu ainda pago pensão até hoje. Ela me ensinou que caráter não se prova com palavras, mas sim com atitudes. Senhores, então. O cara trabalhou 2 anos, conseguiu construir uma casa, achou que o lar estava completo, já tinha 2 dolinhos ali rodando, e a colher começou a ter alguns comportamentos repreensíveis, comportamentos duvidosos. E quando o Pitbull foi perceber, ele tinha caído numa armadilha. Ele comprou uma casa na qual ele não vai poder nunca mais usufruir, porque a digníssima está lá com as duas crias dela, e o Estado não vai tirar essa digníssima de dentro da casa dele tão cedo. Então, game over. Você que é homem, está aí construindo o seu patrimônio, cara, caia fora de digníssima, saia fora. Se tiver filho, pior ainda. Não, 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 não e não. Não coloque dentro da sua casa. Ah, vou me relacionar. Cara, se relacione, mas se relacione sabendo que você está correndo um grande risco, ok? Se possível, evite de ver os dolinhos, evite de ir lá ficar brincando, é isso, aquilo outro, porque, cara, basta uma foto para a justiça reconhecer que você tinha vínculo afetivo com aquele dolinho ali, aí você tá lascado, né? Vai acontecer contigo igual aconteceu com o nosso amigo Pitbull aí, que tá pagando pensão socioafetiva até hoje e pagando pensão para um filho que nem é dele, né? Então, infelizmente, essa situação é muito cabulosa. E o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: não, não e não. Não se relacione, não saia, não converse. E cara, se você quer ter sua paz, se você quer viver em paz, caia fora desse tipo de armadilha. Essa é uma das piores armadilhas que existe pro homem moderno. Vou assumir os dolinhos, vou colocar dentro da minha casa. Ela é muito batalhadora, ela é muito gente boa e ela está dizendo que não está buscando um pai para os filhos dela. Então dá para mim porque eu não vou me envolver nessas questões. E quando você percebe, você já está mais envolvido do que tudo. Está envolvido até o talo. Então por isso que é bom não ter esse tipo de relacionamento com esse tipo de gente. Isso vai te gerar problema, tá bom? Não são todas, mas sempre uma, tá? Não são todas, mas a maioria das vezes é sempre aquela lá que joga o cara na justiça, quer pôr o cara para pagar a pensão socioafetiva, além de tomar um chifre. E é complicado, cara. O Brasil tá uma piada, né? Então, bora tomar cuidado, bora manter uma distância de segurança. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse relato aí que foi falado, relato forte, e complicado também, né? Então, eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Você que quer mandar o seu relato, é só dizer pra gente aqui, tá? Que eu mando o e-mail aqui pra você nos comentários. E você pode mandar o relato lá pra mim, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau.